Olá, amigas e amigos. Hoje estamos aqui para conversar sobre uma coisa muito importante nesses dias que estamos vivendo em dezembro, o Natal. Será que nós compreendemos o verdadeiro sentido do Natal? Será que nossas práticas, nossos movimentos de vida neste mês estão em harmonia com esse sentimento de Natal? É disso que queremos falar, o verdadeiro sentido de Natal. E nós queríamos lembrar que tem uma narrativa muito clara no Evangelho, que é a narrativa de Lucas, em que Lucas diz textualmente que naqueles dias havia saído um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirínio era o governador da Síria, segundo conta Lucas. E todos iam alistar-se, cada uma à sua própria cidade. Então vejamos, nós tínhamos um contexto do primeiro século, que ainda estava por ser inaugurado, e quem tinha domínio sobre aquela região da Galileia, sobre aquela região da Judéia, enfim, sobre todas aquelas regiões, era Roma. E o Augusto era o imperador daquela época. E fora determinado por ele recensear, fazer a contagem dos habitantes. Veja que naquela época já se tinha controle do número de habitantes das determinadas regiões. E aí, o Lucas, que narra essa história de maneira muito linda, ele diz que também José seguiu da Galiléia, que era da cidade dele de Nazaré, ele seguiu para Davi, a cidade chamada Belém, que era também chamada cidade de Davi, porque era a casa e a família de Davi. E ele fazia isso com o propósito de alistar-se com Maria, que era sua esposa, e que estava grávida, conforme relata o nosso Lucas. Enquanto estavam ali, diz Lucas, que chegou o tempo em que Maria tinha que dar à luz, e ela deu à luz ao seu primogênito, ao seu primeiro filho, ao filho mais velho. Envolveu em faixas e deitou em uma manjedoura, porque não havia para eles nenhuma estalagem naquele lugar onde eles estavam. Era época de recenseamento, estava tudo lotado. Então, obviamente, eles tiveram que buscar abrigo em um estábulo, ou seja, lugar onde se põem os animais. E ali existia um lugar chamado coxo. Sabe o que é coxo? É aquele lugar onde você põe o alimento e o animal come. E que aqui nós chamamos, na linguagem de Lucas, de manjedoura, esse nome bonito, mas entendamos, era um coxo simples, que estava coberto por capim, onde nós abrigamos o Senhor deste planeta que chegaria naquele momento. E diz Lucas que naquela região tinham certos pastores que estavam no campo, era uma região de pecuária. Então, obviamente, os pastores zelavam por suas criações e era durante a noite, porque existiam lobos vorazes e eles precisavam ser guardados contra os lobos. E os pastores eram zelosos. E Lucas conta que eles estavam ali e que o anjo do Senhor teria surgido para eles e assim numa luz tão forte que eles ficaram com enorme medo, porque é uma coisa incomum aparecer um anjo do Senhor, um espírito de elevada luz, e esses pastores, provavelmente pessoas simples e humildes, se encheram de temor, tinham um verdadeiro medo. Mas o anjo diz para eles: não tenha mais, porquanto vos trago de grande novas alegrias, que será para todo o povo. Estamos aqui para trazer a boa nova. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, disse o anjo. São as narrativas de Lucas, minhas irmãs e meus irmãos. E isto vos será por sinal. O anjo então indica o que será o sinal desse acontecimento. Disse o anjo: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura.
Faixa seria equivalente àquele paninho que a gente cobre as crianças, né? Que seria como se fosse uma fralda, algo assim, que era o que se tinha naquela época. E então o anjo diz para os pastores como seria encontrada esta criança. E aí diz Lucas que então, de repente, sem que os pastores esperassem, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial. São expressões de Lucas. Ou seja, todo aquele movimento de anjos apareceu naquele momento em que o anjo estava conversando com os pastores. E esses anjos apareceram de uma maneira interessante, porque eles apareceram louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Vejamos como nós conhecemos a história, os pastores vão lá, confirmam a presença de Jesus e contam essa história depois para todos os outros com os quais eles tinham contato. Mas é interessante nós observarmos aqui que nas narrativas de Lucas está dito louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Mas o interessante é que dizem os nossos irmãos e confirmam uma irmã no princípio do século XX que esse dizer, na verdade, foi uma canção, que os anjos cantaram uma canção celestial. Glória a Deus nas alturas seria o título desta canção. Essa senhora, chamada Teresa Nilma, e isso está reportado no livro que nós chamamos de Mediunidade dos Santos, pelo Clóvis Tavares, que já desencarnou, um pesquisador espírita de renome, muito importante, muito sensível, que conviveu com o Chico durante muito tempo. E ele escreveu esse livro em que ele faz um apanhado minucioso dos vários casos de mediunidade na igreja. E essa senhora, Teresa Nilma, ela pertencia à escola da Igreja Católica. E ele vai reportar-se a um determinado pesquisador da época, chamado Francisco Espirago, que vai relatar sobre a xiroglossia, ou seja, a arte de falar várias línguas por mediunidade. E essa mística, como elas chamam, alemã, portanto, vivia na Bavária, ela era uma destas personalidades mediúnicas que tinha capacidade de falar em várias línguas por inspiração do mais alto. Diz o Francisco Espirato, lá nesse livro, Mediunidade dos Santos, que pelo Natal de 1926, ouviu na noite do nascimento de Jesus o canto dos anjos, mas Teresa Nilma não compreendia as palavras, porque apesar dela reproduzir, ela não compreendia o que dizia. Então o professor de teologia Woods et Childs foi ter com Teresa Nilma uns dias mais tarde e repetiu-lhes em várias línguas conhecidas palavras dos anjos que nós temos lá no relato de Lucas, glória a Deus nas alturas. E ela sempre respondia a esse estudioso das línguas, Woods, que não foi assim que eu ouvi. Mas quando esse pesquisador que conversava com Teresa Nilma pronunciou as palavras em língua aramaica, a Teresa se surpreendeu. Sim, foi assim mesmo que cantaram. E isso está em Espirago, que é um livro de 1930, que qualquer um pode buscar e confirmar. Este fato, minhas amigas e meus amigos, relata uma curiosidade. O momento da chegada do Senhor foi tão celebrado no céu que houve uma canção sublime trazida para a terra. Glória a Deus nas alturas. É, portanto, cantada em aramaico, a língua de que se utilizaria Jesus para trazer o seu evangelho, ainda que os seus evangelhos fossem registrados em grego e em hebreu, principalmente, mas Jesus falava em aramaico. Bom, para que a gente possa se situar nessa realidade, vamos nos contextualizar com a chegada de Jesus, porque ele chegou junto do povo de Israel. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, irá dizer que dos espíritos degradados da terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mudanças que aconteceram ao longo da história deles. E diz Emmanuel que, examinando esse povo notável no seu passado longínquo,
Reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Então, aquelas pessoas que sabem muito, que têm muita certeza, às vezes tornam-se orgulhosas. Consciente da superioridade de seus valores, esse povo nunca perdeu a oportunidade de demonstrar sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais etnias dos orbes, ou do orbe, com os demais povos. Então, eles não se misturavam, ficavam fechados nos seus valores, tinham a crença no Deus único, eram muito verdadeiramente seguidores de Deus, mas se mantinham isolados. Mas Emmanuel diz que, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer, são palavras de Emmanuel, que Israel, num paradoxo flagrante, ou seja, tendo dois lados que não se harmonizam, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e morredora. Ou seja, entre eles eram fraternos, eles eram cuidadores uns dos outros, mas entre os povos que não fossem eles mesmos, não, eles não faziam isso, se isolavam. Diz ainda Emmanuel, enaltecendo esse povo, sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos até hoje, exemplificando a soledade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, conta-nos Emmanuel, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, porque das consequências desse isolacionismo, nós tivemos aquilo que se chama perda de compartilhamento dos seus conhecimentos superiores. Mas Jesus escolheu ainda assim Israel para poder chegar ao mundo. No reino de Israel, conta ainda Emmanuel nos ensinando sobre essa raça, sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como o Cordeiro de Deus. Gente, foram vários que previram a chegada de Jesus, notadamente Isaías, que foi o mais preciso nas suas profecias. E Emmanuel diz que nós somos naturalmente levados a nos perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi. Até a cidade onde ele nasceu era a cidade de Davi, Belém. Por que ele queria levar os efeitos das suas divinas missões à humanidade através deste povo? E Emmanuel mesmo responde, a própria lógica nos faz reconhecer que de todos os povos de então, daquela época que Jesus chegaria ao mundo, sendo Israel o mais crente, não tinha dúvida sobre isso, era também o povo mais necessitado. Por quê? Porque a vaidade exclusivista e pretensiosa deles era enorme. Então, eles tinham necessidade de se tornarem mais humildes. Como disse Emmanuel, se reportando ao Evangelho, muito se pedirá a quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau de correspondente compreensão. Matéria de humildade e de amor precisaria ser ensinado a eles, que eles não estavam ainda estudando. Vejamos, minhas amigas, eles foram beneficiados por vários processos mediúnicos. Vejam os 10 mandamentos, as chamadas tábuas. Vejam aquele êxodo durante 40 anos em que Jesus próprio acompanhou Moisés ao longo deste périplo longuíssimo. Veja quantos foram os movimentos mediúnicos dos quais eles se serviram. Então, eles receberam muito. E, segundo Emmanuel, eles tinham que dar muito também, mas o orgulho os impedia. E eles, infelizmente, à época de Jesus, ainda não compreendiam a sua chegada. Houve uma incompreensão generalizada do judaísmo. Como disse Emmanuel, é que Jesus chegando ao mundo não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor, o Senhor do nosso planeta, Jesus, procurasse a hora mais escura da noite.
para surgir uma paisagem terrestre tão humilde como aquela. Segundo a concepção deles, os israelitas da época, o Senhor deveria chegar num carro magnificente de suas glórias divinas. É como eles imaginavam a chegada desse rei, trazido do céu à terra pelas legiões de seus tronos e anjos. Esse deveria humilhar todos os reis do mundo, era assim que eles enxergavam, conferindo a Israel o cetro supremo da direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. Minhas amigas, meus amigos, os israelitas, povo que Jesus escolheu para estar entre eles, esperavam um rei. Por isso que, quando Jesus é indagado, é inquirido pelo nosso intendente de Roma para ser crucificado, tu és rei? Porque para o povo, esse deveria ser o rei do mundo, no sentido material para o povo de Israel. Eles não compreendiam que era muito mais profundo. Eles não compreendiam que mais tarde Jesus ensinaria outra lição, porque ele surgiu entre os animais humildes, ele surgiu dentro de uma manjedoura e não em carros pórticos. Apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor, nos ensina Emmanuel, e de humildade, Jesus protegia as prostitutas. Jesus se confundia com os pobres e com os humilhados. Jesus visitava as casas suspeitas para de lá arrancar seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes, analfabetos, como a maioria era, e humildes, dos quais Jesus fazia apóstolos do bem, apóstolos bem-amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente Jesus encontrado ao longo do Tiberíades, aquele grande mar de água doce, em cujas margens pregavam aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e humildade, completamente oposto do que os judeus esperavam. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um e, cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu o Senhor aos martírios da cruz, conduziu o divino Cordeiro para ser imolado. Mas, agora que nos situamos, como foi a ambiência que Jesus escolheu para ser recebido? Vamos ver o que aconteceu nas vésperas do Senhor, olhando do ponto de vista espiritual. Diz Emmanuel que o Cristo reuniu as assembleias de seus emissários no mundo espiritual antes de se encarnar. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema nas proximidades da Terra. Adotaram providências de vasta e generosa importância. Então foi feita uma movimentação, um plano muito bem construído antes da chegada de Jesus. E todas as providências foram realizadas. Todas as providências foram conduzidas sob a égide de Jesus. Os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares foram escolhidos. Não pensemos nós que João, o Batista, veio por acaso. Não pensemos nós que aquele cego que ele curou, que Jesus curou, e que os apóstolos perguntaram quem foi que pecou, foi ele, foi seus pais, foi a terceira geração, que esse também não tenha sido escolhido. Não, não foi ele, nem seu pai, nem ninguém que pecou. Ele veio para glorificar o Pai. Então, todos os que estavam neste cenário, que tinham um papel relevante, foram antes preparados no mundo espiritual. A noite que trouxe a luz, porque Jesus chegou numa noite escura e fria. Diz Emmanuel que naquela noite uma atividade única tinha se registrado nas atmosferas mais próximas do planeta. É como se você tivesse ali alguma coisa, você ia perceber, sentir, você não ia conseguir explicar, mas você ia sentir que algo diferente estava acontecendo naquela noite. E quando reinava Augusto, aquele imperador que Lucas registrou em seu evangelho, na sede do governo do mundo,
viu-se uma noite cheia de luz e de estrelas maravilhosas. E diz Emmanuel que harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças nos corações dos homens e da natureza. Aqui Emmanuel reforça a Teresa Newman, que foi uma cantiga sublime que veio do alto para este planeta que ainda é muito mais um vale de lágrimas do que o planeta de geração que precisa ser. E diz Emmanuel, a manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. Olha o termo que ele usou, o teatro de todas as glorificações. Jesus elegeu a manjedoura porque queria mostrar que a luz se faz na escuridão, queria mostrar que a humildade prevalece sobre o orgulho. E enquanto alvorecia uma nova era, porque a chegada de Jesus abria uma nova era para o globo terrestre, diz Emmanuel que nunca mais se esqueceria o Natal e que ele chama a noite silenciosa, a noite santa. Eu me emociono, porque deve ter sido uma noite glorificada para quem estava ali e para quem consegue sentir o que estava ali acontecendo. Por isso a manjedoura, minhas amigas e meus amigos, é um símbolo muito mais profundo do que nós podemos almejar. Diz Emmanuel que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humanidade, a humildade, a manjedoura estava simbolizando que a humildade representa a chave de todas as virtudes que precisamos conquistar em nós. Diz Emmanuel que a partir daquele momento foi como se fosse uma linha divisora, porque começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação, e não com palavras apenas, porque as palavras atraem, mas o exemplo arrasta. Jesus, fazendo isso, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Todos nós da Terra fomos beneficiados pelo código. Ou como disse João, no seu capítulo 1, versículo 4, o Verbo se fez carne. E o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e o mundo não o conheceu. Ou como disse o Batista, arrependei-vos, meus irmãos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Isso foi anotado por Mateus no capítulo 3. Minhas amigas e meus amigos, o símbolo se perdeu. Porque façamos uma análise íntima, uma análise que nós olhemos o lado que estamos inseridos, ao redor de nós. Vamos fazer uma experiência simples. Vamos dar uma ida num shopping. Eu pergunto a você, você encontra em algum lugar desse shopping, em destaque, uma manjedoura, em que ali está Jesus simbolizado com representatividade? Ou você encontra a árvore de Natal e muitos chamativos para o consumo dos bens materiais em nome de um velhinho simpático, que tem a sua razão de ser, nós o respeitamos, mas que não simboliza a humildade, o despreendimento das posses terrenas. Nós temos ensinado os nossos filhos a ter o Natal como um momento de ganhar presentes. Mas será que nós temos ensinado os nossos filhos a ter no Natal o presente maior, que é o sentimento divino dentro de nós? Nós precisamos fazer algumas reflexões, minhas amigas e meus amigos. Precisamos nos perguntar, Cristo nasceu, e muita gente discute se Jesus nasceu realmente em dezembro, se nasceu em março. Há muitas contestações, há algumas provas. Para nós, nesse momento, não tem nenhuma importância. Nós queremos perguntar aqui, Cristo nasceu? Realmente Cristo nasceu? Se nasceu, nasceu onde? E nasceu quando? Mas essa pergunta nós não vamos direcionar aos historiadores. Nós vamos direcionar, como fez Vinícius, aos participantes do Evangelho de Jesus. Então vamos perguntar a Paulo, disse Vinícius, nessa sua
fala tão importante que está no livro Em Torno do Mestre. Perguntemos a Paulo, onde e quando Jesus nasceu? E Paulo, aquele apóstolo que antes matava os cristãos, autorizava o assassínio, que teve que conhecer Jesus nos caminhos a Damasco, que teve que ficar cego para voltar a enxergar por dentro e não mais por fora. O que ele diria se perguntássemos a ele onde, quando e como Jesus nasceu? Olha o que Paulo diria. Meu amigo, para mim, foi na entrada de Damasco, quando eu, então, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, meu amigo, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é quem vive em mim. Minha amiga que está me ouvindo, meu amigo que está me vendo e me ouvindo. Esse é o sentimento. Será que eu já estou envolvido ao ponto de dizer que já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo de Deus que vive em mim? Mas não vamos parar aqui no Paulo, vamos indagar a Madalena, a Maria de Magdala. Onde e quando Jesus nasceu, e ela nos informará com certeza que Jesus nasceu em Betânia. Nasceu em Betânia certa vez em que sua casa, ela ouviu a voz ungida de pureza e santidade. Despertou nela a sensação de uma vida nova com a qual então ela jamais sonhará. Quando Maria de Magdala, e o nosso querido Humberto de Campos conta isso em Boa Nova, encontrou-se com Jesus na casa de Pedro, ela ouviu aquela voz sonora que nunca mais ela deixou de tocar-se dela. Houve um diálogo que o Evangelho não conta, mas que o nosso querido Humberto de Campos conta entre Maria e Jesus. Daí ela saiu transformada. Mas não vamos nos limitar a ela. Ouçamos o depoimento de Pedro, aquele apóstolo rude, aquele apóstolo muito firme, aquela pedra, o Cefas, sobre a natividade do Senhor. E seguramente Pedro dirá: para mim, Jesus nasceu no átrio do Passos de Pilatos. No momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Tinha eu vivido esse tempo todo com Jesus, mas minha consciência só foi acordada após o terceiro cantigo do galo. Daí por diante, nunca mais vacilei, disse Pedro, nesta pergunta, diante dos potentados dos séculos, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíam elementos integrantes de meu próprio ser. É assim que nasceu Jesus para Pedro. Mas vamos buscar João Evangelista e vamos pedir a ele para dizer algo acerca do Natal, e seguramente ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Para ele, meus amigos e meus amigos, o sentimento é diferente, mas o nascimento aconteceu em sua intimidade. Vamos buscar Zaqueu, aquele baixinho que subiu no sicômoro para poder ver Jesus, e vamos perguntar a ele, que era um publicano, qual o testemunho dele sobre o nascimento de Jesus. E ele dirá para nós: minhas amigas e meus amigos, para mim Jesus nasceu em Jericó. Nasceu para mim numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, disse Zaqueu, acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Diz Zaqueu: naquele dia entrou a salvação no meu lar, porque Yeshua, em hebraico, quer dizer salvação. Mas, ao mesmo tempo, Jesus quer dizer caminho, verdade e vida. Então, fazendo um trocadilho,
entrou a salvação no coração e entrou a salvação como pessoa. Vamos perguntar a Tomé, aquele que era um incrédulo, quando e onde nasceu Jesus? E, por certo, ele retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então, naquele dia, disse Tomé, compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos, por fim, buscar Dimas, aquele chamado bom ladrão, e perguntar a ele: Dimas, onde foi que Jesus nasceu e quando foi que Jesus nasceu? E ele seguramente nos dirá, minha amiga e meu amigo: Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade, repassado de ternura, que só eu sei como foi, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, senti-o em mim e eu nele. E assim, minhas amigas e meus amigos, terminamos e perguntamos: e para nós? Quando o Cristo nasceu? Será que ele nasceu? Será que ele está ainda sendo gestado? Será que ele ainda está se insinuando? Como é que será que está isso em nossas realidades íntimas? Será que o sentido verdadeiro do Natal já está íncito em mim? Porque a canção continua entoando nesses dias que nós vivemos uma alegria incomparável no planeta. Porque se você perceber, minha amiga, o mês de dezembro tem uma aura diferente. As pessoas ficam mais ternas, mais calmas, mais suscetíveis a serem boas. Sabe por quê? Porque baixa uma psicosfera tão alto e aquela canção cantada em aramaico vai dizendo aos nossos recônditos da alma, sempre conseguimos ter noção de como isso aconteça, sem que consigamos compreender como isso se dá. Vamos sentindo esta canção repercutindo no nosso mais recôndito ser. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Minhas amigas e meus amigos, muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por sua vontade de estar conosco. Muito obrigado